Aí quem dirige é o irmão Robson, Givaldo, pastora e outros irmãos. A palavra conversão é um movimento em ângulo tanto para a direita como para a esquerda, né? Quando a gente muda a direção original. Imagine aí o irmão Robson indo lá para Campinas e passa da rodovia. Você urgentemente precisa pegar uma conversão, porque senão você vai continuar e vai sair mais longe ainda. E alguém aqui já vivenciou uma experiência no trânsito aí de ter passado direto da conversão e teve que o mais breve possível virar, senão ia ficar muito longe? Não sei vocês, já teve essa experiência? Não é muito boa, né? Abaixa um pouquinho o fundo. Não é muito boa, não é isso? Porque dá a impressão que a gente talvez não consiga logo na frente pegar uma conversão. Dá a intenção que quanto mais longe vai ficando, mais difícil vai ficar. E é tão interessante, irmãos, que a conversão ela é semelhante a fazer um retorno no trânsito. A conversão genuína em Cristo Jesus. Só que a direção que nós temos não é de uma placa, irmão Robson, retorno. A direção que nós temos é da palavra de Deus, nos dando a direção para Jesus. E aí, amados, é sobre isso que eu queria falar um pouquinho essa noite. A placa que aponta a possibilidade de mudança de trajeto para nós é o Evangelho de Jesus. Só no Evangelho de Jesus, amados, nós encontramos o caminho certo e saímos do caminho errado. Eu não falei nada para o irmão Robson, para o cooperador Robson, e ele aqui falou da gente avaliar quem nós éramos antes e quem nós somos, e isso só acontece quando há uma conversão. O irmão já pegou aqui, eu espero que você também possa pegar. Então, amados, como fazer a conversão em nossas vidas? Já fizeram essa pergunta? Se você já se converteu a Cristo, eu glorifico a Deus por isso. Mas em que momento da sua história você concluiu que a sua vida estava na direção errada, irmão? Qual foi o momento da nossa história que nós olhamos e falamos assim, ó, tudo que eu estou fazendo está errado. Eu estou indo para o lugar errado, para a direção errada. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade, eu não tenho um caminho. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque na conversão a Cristo, irmãos, ela é constituída por dois elementos importantes. Vocês saberiam me dizer? O primeiro delas é a fé em Jesus. E o segundo é o arrependimento dos nossos pecados. Conversão a Cristo é igual a fé em Jesus e arrependimento dos pecados. Sem esses dois requisitos, eu e você não conseguimos fazer uma conversão. Não há uma conversão genuína. Por que então você acha que há muitas pessoas dentro da igreja, mas elas ainda não conseguiram mudar de vida? Já imaginou isso, irmão? Muitas pessoas vão para a igreja, mas as vidas delas não mudam. Já imaginou isso? Muitas coisas ao seu redor não mudam, sabe por quê? Porque não houve esses dois requisitos. Primeiro, a fé em Jesus. E segundo, o arrependimento dos seus pecados. Quem já conheceu aquelas pessoas fala assim, não, eu mudei, mas ela não pediu perdão ainda para aquela pessoa que ela machucou. Ela fala assim, eu mudei, mas ela ainda continua praticando as mesmas coisas. É porque ainda não houve o arrependimento dos seus pecados. E a minha pergunta para você aqui essa noite, o que é fé para você? Porque nós estamos falando de fé em Jesus. O que é fé para você, meu irmão, minha irmã? Irmãos, os brasileiros em geral, eles pensam que crer em Jesus e acreditar que Ele existe e sua história é verdadeira é fé. E isso não está errado, irmãos, mas isso é uma parte da fé em Jesus. Porque crer é mais do que acreditar, irmãos. Porque a palavra diz que até os demônios creem e tremem na presença de Jesus. Então, se eu somente crer em Jesus, eu estou certo? Uma parte, porque os demônios também fazem isso. Mas eu queria falar para você, fé é você entregar. Nós acabamos de ler, eu queria, não sei se os irmãos estão aí abertos, né? Fé, como que está escrito aí o versículo 5? Enquanto isso, na localidade... Quem lê pode ler aí rapidinho para nós?
Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Não é isso que está escrito aí? Irmãos, então o que eu aprendo aqui esta noite não é só crer em Jesus, irmão Rian. Eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso entregar totalmente a minha vida para Jesus. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Jesus. Quem aqui já assistiu aquele filme chamado Clique? Que o rapaz ganha um controle e ele começa, as coisas que ele não gosta, ele começa a pôr para frente. Não é isso? E as coisas que ele gosta, ele aperta o play. E é mais ou menos isso, irmãos. E depois vai ver que ele perde toda a sua vida e ele quer voltar atrás no tempo e não tem condições. E assim a nossa vida, se a gente não entregar o controle das nossas vidas, lá na frente a gente vai se arrepender. Mas não tem coisa melhor do que quando nós entregamos totalmente a nossa vida para Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiança precisa gerar uma entrega. Se eu pedir para o Samuel Caleb subir aqui nesse altar e eu ficar embaixo e pedir para ele se jogar, ele vai se jogar ou não? Vai! Mas se o Samuel Caleb estiver aqui e for a irmã Monique que estiver embaixo e ela pedir para ele se jogar, ele vai se jogar? Não! Porque não há uma confiança, não tem um relacionamento, não tem uma confiança de pai para filho e de filho para pai. E é assim que nós devemos viver com Jesus, irmãos. Se nós dissemos que temos fé em Jesus, nós devemos entregar totalmente o controle das nossas vidas a Ele. Por isso que muitas das pessoas às vezes vêm para a igreja e as coisas não mudam, porque elas somente passaram da porta para trás, elas levantaram a mão, mas elas ainda não entregaram totalmente as suas vidas em Cristo. Quem aqui conhece alguém que fala assim, mas eu vou para a igreja e parece que nunca acontece nada comigo? Não é isso, meninas? Tenho dúvida da minha vida, da salvação. Tenho dúvida do que se Deus me ama. Por causa disso, irmãos. Porque não basta você dizer que confia. É necessário você ter a ação de entregar. Confia no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Olha só, confiar e entregar. Muitos de nós já lemos esse versículo, esse Salmos. Não que as coisas vão ficar bem. Já lemos para os outros, mas muitas das vezes ainda não conseguimos entender o que realmente significa esse versículo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele, o mais Ele fará e Ele o ajudará. Irmãos, eu posso falar aqui com propriedade para você aqui, e a cada vez mais Deus está me dando isso, irmãos. A gente precisa começar a entregar totalmente o controle das nossas vidas para o Senhor. E eu posso falar para você que para mim uma dessas decisões mais difíceis, graças a Deus, primeiro Deus, depois a minha esposa e a minha família, ao entregar o controle da minha vida, e quando eu estou falando disso, eu estou falando até da parte financeira, para o Senhor. Não foi fácil tomar essa decisão, foram 2 anos orando ou mais. E lá atrás, há 5 anos atrás, a minha esposa já tinha falado, o Senhor está te chamando, e Ele quer que você entrega tudo para Ele. Irmãos, eu vou falar para você, não foi fácil, mas eu posso falar aqui para você com propriedade, até aqui o Senhor tem cuidado da minha vida, até aqui o Senhor tem cuidado da minha casa. Então o que eu quero dizer para você, ei, entrega, deixa, confia, e Ele vai te ajudar. Olha a igreja, irmãos, quantas das vezes, irmão, a gente não quer dar uma ajudinha para Deus, quer pegar o irmão à força para trazer aqui. E eu falo para vocês, hoje eu estou feliz por estar aqui com vocês, uma última quinta-feira do ano, para glorificar a Deus, porque o que Deus está interessado, irmãos, não é num monte de pessoas, mas pessoas que estão na presença dEle, verdadeiramente para entregar uma adoração a Ele. E a minha pergunta para você é, você é uma pessoa de fé? Porque crê em Jesus, então? O que faz de Jesus tão especial para nós, irmãos? Quem é Jesus para você essa noite? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Bíblia nos diz que Jesus é o Cristo, é o Nazareno. Jesus é a nossa conexão com Deus. Abra comigo aí 1 Timóteo
2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha só o que diz: pois há um só Deus. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, irmão, só tem um caminho, o qual o Senhor, versículo 6, olha só, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Irmãos, Jesus respondeu lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por... Então, irmãos, a razão da minha fé em Jesus, a razão da sua fé em Jesus, é que Ele é a única maneira de nós nos conectarmos com Deus. Esse é o primeiro tópico da palavra dessa noite. A fé em Jesus é a única maneira de nós restabelecermos um relacionamento com Deus. Pastor, está finalizando o ano, e meu ano talvez não foi bom de entrega a Deus. Eu estou te dando uma direção já esta quinta, para que o teu ano de 2024 possa ser melhor. Crie um relacionamento, entenda que Jesus é a única forma de você se ligar a Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a fé em Jesus nos torna filhos. A fé em Jesus nos torna filhos de Deus. É isso, irmãos. Por que então, pastor, eu preciso ter fé em Jesus e arrepender dos meus pecados? Para que eu possa me tornar um filho de Deus. Mas pastor, eu não sou filho de Deus. Não, nós somos criaturas. Nós éramos, graças a Deus. Hoje nós somos filhos. Tem filhos de Deus aqui essa noite? Tem filhos de Deus que possa glorificar a Deus, dar uma salva de palmas para o Senhor, misturado com glória a Deus, com aleluia. É isso, irmãos, nós temos que celebrar, porque nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Aquele que crê em Jesus, ele dá o direito de ser filho de Deus. Então será, pastor, que é só acreditar em Deus? Só isso está pronto? Não! Eu preciso entregar a minha vida. Eu preciso entregar o controle da minha vida ao Senhor. E aí eu quero desafiar você essa noite a você crer. É mais do que acreditar. Crer é confiar. Crer é entregar. Não faça como a maioria das pessoas no Brasil, no mundo. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Não é só isso, irmãos. A fé, ela deve gerar uma entrega da sua parte aqui essa noite, meu irmão, minha irmã. Será que você teria coragem hoje, se Deus estivesse te desafiando a entregar sua vida totalmente a Jesus, entregar o seu amanhã, a sua semana, o seu mês, o seu final de ano, o seu final de 2023, o começo de 2024, o ano de 2024, todos os anos da sua vida nas mãos de Jesus? Será que você entregaria aqui essa noite? E agora vamos falar do arrependimento dos pecados. Para você aqui, meu irmão, minha irmã, essa noite, o que seria arrependimento dos pecados? A maioria das pessoas, irmãos, compreende o arrependimento como um sentimento. Não, pastor, já me arrependi dos meus pecados. Mas arrependimento não é sentimento, irmãos. Porque o sentimento, uma hora você sente uma coisa, outra hora você sente outra. Isso é remorso. Arrependimento gera mudança de vida. Arrependimento gera mudança de atitude. Arrependimento gera mudança de ação. Quando uma pessoa se arrepende, mesmo que um dia ela venha cometer de novo, que é difícil, mas você vê que gera uma atitude, uma mudança de ação na vida dela. Quando alguém faz algo de errado, irmãos, ela pode dizer assim: eu estou arrependido por ter feito isso. Sabe, chora. Quem já conheceu aquela pessoa que chora? Sabe? E você fala assim: nossa, ela se arrependeu. Passa 1, 2 dias, ela comete a mesma, porque aquilo só foi
remorso, sentimento, irmãos. Isso não é arrependimento de pecados. Então isso não está completamente errado. Mas, amados, isso não é arrependimento de pecados. Quais é a diferença, irmãos, então, entre arrependimento e remorso? Eu vou te dar alguns exemplos do que é remorso. A pessoa fica sentida ali naquele momento, mas ela não muda. Ela continua cometendo as mesmas coisas. Ela pensa, ela remói, ela volta atrás e comete o mesmo erro. Agora, arrependimento não, irmãos. O arrependimento, ele é algo que vem de dentro para fora. Vou repetir, o arrependimento vem de dentro, porque muda não as roupas, irmãos. Eu não passo somente a usar terno, roupa social, mas o arrependimento gera uma mudança lá dentro, nas atitudes, nas ações. Porque não adianta eu falar que estou arrependido, mudo a minha roupa, mas dentro eu continuo a mesma pessoa, a mesma coisa. Ele não fica só no pensamento. Quem se arrepende verdadeiramente não fica só no sentimento. Ele não volta a cometer os mesmos erros, irmãos. O arrependimento gera uma mudança. A pessoa realmente que se arrepende, ela muda as suas atitudes, ela muda a sua postura. O arrependimento, irmãos, gera um comprometimento. Quantas das pessoas você não já ouviu falar assim: no começo do ano eu vou emagrecer, no começo do ano eu vou ler a Bíblia durante o ano, eu vou buscar mais a Deus. Passa o primeiro mês, ela já parou, porque só foi um sentimento. Mas se a pessoa realmente quer mudança, ela vai se esforçar, ela vai mudar a sua rotina, ela vai mudar os seus hábitos. Sabe o que muda numa disciplina de oração, de jejum, de leitura da palavra, irmão? Não é quando eu leio muito, mas quando todos os dias eu faço um pouquinho. Eu falei aqui terça-feira. Você quer ver a diferença entre uma pessoa que faz devocional e que não faz? É quando ela consegue todos os dias ler um pouquinho da palavra de Deus. Mas tem pessoas que falam assim: não, eu vou ler a Bíblia. Ela pega o primeiro dia do mês, do ano, e ela lê 12 capítulos. Segundo dia ela lê 5. Terceiro dia ela lê 2. Quarto dia ela não lê nenhum, porque só foi emoção. Mas eu falo para vocês, irmão, arrependimento é de pouquinho em pouquinho, mas isso gera uma mudança. Se você ainda fica só no pensamento, no sentimento, e sempre volta atrás, é porque ainda não houve um arrependimento. Eu e você precisamos confessar os nossos pecados. Agora eu vou bater um pouquinho. Quais são os pecados esta noite que você precisa confessar para Jesus? Porque lá em Romanos diz assim: se creres com o coração e confessar com a tua boca. Quais os pecados você precisa confessar? Você precisa realmente se arrepender esta noite, para que isso possa gerar uma mudança na tua vida. Qual o comprometimento que você precisa fazer esta noite, para que isso possa gerar uma atitude na sua vida? Para você que não sabe, no grego antigo, a língua que foi escrita no Novo Testamento, a palavra correspondente a arrependimento, acho que eu já falei isso aqui em estudo, significa metanoia. Quem é o que já ouviu falar dessa palavra? Metanoia, né? E ela pode ser dividida em duas palavras, irmãos, é muito interessante: meta e noia. A palavra meta, também presente na palavra metamorfose, pode significar transformação e mudança. Só que já a palavra noia, ela significa mente. Então é a mudança da mente. Meta significa mudança e noia significa mente. Então é a mudança da mente. Por isso que lá em Romanos está dizendo assim, ó: não vos conformeis com estes séculos, mas não vos conformeis com esse século, mas renovai as vossas mentes. Porque o que precisa ser mudado primeiro é aonde? Na mente. Se você conseguir mudar a mente, todo o seu corpo vai mudar. Você pode ver uma pessoa que conseguiu emagrecer, é porque primeiro ela conseguiu vencer na sua mente.
Uma pessoa que consegue parar os vícios é porque primeiro ela conseguiu vencer na sua mente. Presta atenção nisso. Por isso a palavra metanoia, mudança de mentalidade, tá? O apóstolo Paulo, como eu disse, escreveu lá em Romanos 12:12, para a gente não viver como as pessoas deste mundo, mas deixar que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente, a renovação da nossa mente. Então o que Paulo está querendo nos ensinar é que a mudança da mente promove uma transformação da vida. Isso se chama arrependimento. Pegou, irmão, pegou. Então, irmãos, vamos resumir aqui. Arrependimento é o abandono da vida de pecados. Por isso, primeiro, a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. No arrependimento dos pecados que gera a fé em Cristo para a salvação. E sim, a fé que promove o arrependimento. Se você tiver fé, eu vou falar aqui para você, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que você precisa na tua vida. Eu não sei qual pecado você precisa vencer na tua vida. Mas através da fé em Jesus, você vai conseguir, em nome de Jesus, se você crer aqui. Porque é a fé que nos move, irmãos. É a fé que nos muda. É a fé que nos gera transformação, irmãos. Uma pessoa não é salva por ter uma vida correta, irmãos. Mas primeiro ela é salva por ter a fé em Jesus e receber a graça de Deus. E a verdadeira fé leva ao arrependimento dos pecados ou não, gente? Se a gente olhar para as nossas vidas, a primeira das coisas que nós começamos a fazer foi mudar as nossas atitudes. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que praticava o mal, não pratique mais. Isso é arrependimento de pecados e vem através da fé em Jesus. E já uma coisa que eu preciso falar aqui para os irmãos: a verdadeira fé em Cristo promove o arrependimento. Assim como não há arrependimento sem fé, também não há fé sem arrependimento. Porque uma coisa anda junto com a outra. Se eu tenho fé em Jesus, naturalmente vai haver um arrependimento. E se eu tenho um arrependimento, a fé vai vir junto. Porque a fé sem obras é... Acabou? Assinatura rápida. Olha só. Então se eu digo que tenho fé em Jesus, mas não confesso os meus pecados, não mudo, não me arrependo, é porque alguma coisa ainda precisa ser mudada de lá de dentro. Está entendendo, gente? Está dando para compreender aqui em nome de Jesus? Vocês estão comigo? Eu estou quase acabando. E então não basta alguém dizer que tem fé em Cristo, se essa fé não se manifesta em transformação de vida, irmãos. Quantas pessoas, eu não sei vocês, chegaram a falar para você: não, agora minha vida mudou, Jesus é tudo para mim. Passa alguns dias, elas voltam a lama do mesmo jeito que estava antes. Quantas pessoas a gente não conhece? Porque não houve um arrependimento verdadeiro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, aquilo que a gente promete para Deus e para as pessoas. Porque Deus conhece o nosso coração. A gente precisa ser muito sincero com Jesus. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não, mesmo a minha esposa sendo maravilhosa comigo, meus filhos, Jesus não são igual a eles. Jesus sabe das minhas falhas, dos meus erros no íntimo. Eles conhecem um pouco, mas Jesus conhece o meu coração, irmãos. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, que mesmo com os meus defeitos, Ele me ama. Eu sou apaixonado por Jesus porque mesmo com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, mesmo com eu não sendo capacitado e capaz para estar aqui ministrando a palavra, Ele permite me usar. Então o que eu quero dizer para você: seja apaixonado por Jesus. Fale dos seus problemas para Jesus. Tranque o seu quarto, chore se tiver que chorar, grite se tiver que gritar, ou fique em silêncio e deixe cair as lágrimas, porque Jesus sabe o significado dessas lágrimas. Mas uma coisa, tenha fé em Jesus. Confia, entrega
entrega, e Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Mas também se esforce para arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Se tem alguma coisa na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, que você precisa resolver com Jesus, o ano está acabando, aproveite para resolver antes do ano acabar. Resolva. Passou meu ano, já foi maravilhoso, então imagine se você conseguir consertar mais essa coisa na sua vida. Imagine como pode ser o seu ano de 2024. Será melhor do que o ano de 2023. Será mais próspero do que o ano de 2023. Será mais abençoado do que 2023. João Batista disse: façam coisas que mostrem que vocês realmente se arrependam. Lembra quando todas as pessoas vinham para João Batista para se batizar? Mostrem frutos dignos de arrependimento. Irmãos, as pessoas têm que ver que nós mudamos. Não que nós queremos mostrar, mas as pessoas têm que ver, como o irmão falou, quem nós éramos e quem nós somos agora. O Everaldo que só vivia brigando dentro do campo, não respeitava. O irmão Robson que peitava todo mundo, agora ele é diferente. Está entendendo? Mas ele não é perfeito. Não, ele não vai ser perfeito, porque perfeito só é um. Mas as pessoas precisam ver que nós estamos mudando. O Everaldo que falava muito palavrão. Pastor, o senhor é perfeito? Não, irmão, eu sou cheio de falhas. Pergunta para minha esposa. Mas já algumas coisas já mudaram na minha vida, e algumas coisas já mudaram na tua vida. Então que as pessoas possam ver isso com as nossas boas obras. Para quem não estava aqui na escola de líderes, irmãos, tem uma porcentagem de como as pessoas se convertem. Alguns acham que é pela televisão, pela pregação do pastor aqui aos domingos. Não, irmãos, 49% das pessoas se convertem pelas nossas atitudes, e é dentro da nossa casa, na nossa família, porque vem a mudança de quem era você, irmã, e quem você é agora. Caiu na prova antes de ontem. 49% é por causa dos parentes. A conversão é um ato único, irmãos, de dar as costas para o pecado, como eu falei no começo. Se eu estou dirigindo e passei e preciso tomar uma conversão, é como se eu virasse para lá, porque lá não faz parte do meu caminho. E quando nós nos convertemos a Jesus, nós estamos virando as costas para o pecado e começamos a olhar para quem? Para quem? Para Jesus, irmãos. Isso é conversão. E arrependimento é voltar-se para Cristo em fé, irmãos. A minha pergunta para você hoje, para nós: será que nós já nos convertemos a Cristo? Se verdadeiramente sim, irmãos, com essa conversão há uma mudança de direção, uma mudança de atitudes de vida. Como que você era antes da conversão? Como que foi a tua conversão? E como que está sendo depois de que você aceitou a Cristo, que Cristo te aceitou? O que nós precisamos, irmãos, é passar a confiar e se entregar a Jesus como o único que nos liga a Deus, irmãos. Então eu vou deixar um desafio aqui para você essa noite. Se você escrevesse num papel o seu nome, a primeira parte antes da conversão, como era a sua vida antes de conhecer Jesus, traga aí a memória. Como que era a sua vida, meu irmão, minha irmã? Pastor, mas eu não aceitei Jesus. Esta noite é a oportunidade, então. Você que se converteu, como que foi o momento exato da sua conversão? O dia que você se arrependeu, que você sentiu a presença do Espírito Santo? E como que está sendo a tua vida agora?
Quem está ao teu redor consegue ver que realmente nós somos convertidos? As nossas atitudes ainda são as mesmas de antes ou mudaram, irmãos? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu já me converti, mas tem algumas áreas que ainda precisam ser convertidas. Então confesse os seus pecados agora. Sabe? Tem alguma coisa, pastor, ainda que eu preciso resolver para que eu possa receber a plena presença de Deus, a plena graça, o ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito já diz, é santo, irmãos. E para que eu e você possamos ser cheios, nós também precisamos abandonar a nossa velha natureza, o nosso pecado. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter fé em Jesus. E não é só acreditar, mas é entregar a nossa vida. Porque nós sabemos que entregar gera confiança, Senhor. Nos ajude a entregar todas as áreas das nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Se tem algum pecado que nós precisamos confessar, que talvez estão ocultos aos nossos olhos, traga-nos a nossa memória agora, Senhor, para que nós possamos confessar e o Senhor possa nos perdoar, e nós possamos ter a plena paz esta noite, a plena presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nos abençoa, abençoa cada vida, Senhor, que está do outro lado, assistindo no seu celular, na sua televisão, no tablet, que elas possam entender o que é conversão a Cristo, que é a fé em Jesus, genuína, e é o arrependimento dos pecados. E eu te entrego as nossas vidas, a nossa igreja, que a cada dia haja conversão no nosso meio, que a cada dia haja salvação, que a cada dia haja fé em Jesus, que a cada dia haja arrependimento dos pecados, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor manifeste a Tua presença na nossa vida, no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas casas de Cristo. Haja salvação, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.